que nós pregamos no último culto, a fé sem fingimento, e vamos dar continuidade hoje a esse tema, abrindo a Bíblia agora, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, quando Paulo escreve ao jovem pastor, ao seu discípulo mais íntimo, e ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha, realmente quando você convive com pessoas que têm uma fé sem fingimento, que têm uma fé genuína, faz o teu coração transbordar de alegria. Você cresce, você se fortalece, sabe? Você conversa com a pessoa, cria-se um clima que você sente a presença de Deus de uma forma diferente. E como Paulo sabia que esse jovem rapaz aqui tinha uma fé sem fingimento, ele disse: olha, estou ansioso para ir ver você, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Timóteo tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, não era uma fé hipócrita, ele não era um ator, ele não fingia crer. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo mais uma vez fale à igreja sobre esse tema. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e graças nós te damos, porque todas as vezes que nós nos reunimos aqui nesse santuário, a tua voz fala ao nosso espírito aquilo que nosso espírito precisa ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Verdades que às vezes machucam, que às vezes é como se colocasse o dedo na ferida, dói, mas é como um remédio, que às vezes é extremamente amargo, difícil de deglutir, mas é aquele remédio que vai trazer alívio para a dor, é aquele remédio que vai curar a infecção. Então fala-nos nessa noite, fala à tua igreja, ao teu povo, fala ao nosso espírito aquilo que nós precisamos ouvir. Usa-me como teu servo, como teu pastor, como teu profeta, como teu ungido, como a autoridade que o Senhor constituiu sobre o ministério da Igreja Cristo é Vida. Dá-me a inspiração, a sabedoria e a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra nessa noite, mas proclamar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência vem de ti, Senhor Deus. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo amado de Deus, nós vimos no culto de terça-feira à noite que há fé sem fingimento, está aqui Paulo falando, e é óbvio que há a fé fingida, a fé com fingimento, aquela fé que é só da boca para fora, que não suporta provas, que na hora das grandes lutas da vida ela desvanece, ela some, ela desaparece. Agora nós vimos também aqui, Deus nos falou isso,
que quem tem uma fé sem fingimento é aquela pessoa que é fiel a Deus em qualquer circunstância da vida, mesmo quando as circunstâncias da vida lhe são totalmente desfavoráveis, ela permanece firme, ela permanece fiel a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantas pessoas que já estiveram aqui nesse santuário, que já congregaram aqui conosco, que fizeram seminários, que ouviram mensagens maravilhosas de Deus, que ouviram mistérios revelados do Pai, que diziam crer neste evangelho da graça de Deus, e que hoje estão outra vez lá fora, dando ouvidos a um falso evangelho, dando ouvidos a um evangelho pervertido. Por que acontece isso? O que sucedeu é que essas pessoas, elas tinham uma fé fingida. Tinham uma fé fingida. Quem tem uma fé fingida não tem interesse em ter conhecimento de Deus. A fé fingida é uma fé interesseira. A pessoa só busca os seus próprios interesses. A pessoa que tem uma fé fingida, ela só tem olhos para as coisas materiais, nunca para as coisas espirituais. Ela só está preocupada com ganhar um automóvel de Deus, uma casa própria de Deus, ser curada das doenças, ter sucesso na vida, sabe? Alcançar fama. Você vê? O que atrai as pessoas para as falsas igrejas? O que atrai as pessoas para essas seitas que infestam hoje o Brasil e o mundo, que estão aí tomando conta da televisão e do rádio? Exatamente a promessa da pessoa conseguir casa própria, conseguir automóvel do ano, ganhar muito dinheiro, a promessa de que Deus vai curar todas as doenças, todas as enfermidades, a promessa de que ela hoje é uma vendedora de cachorro-quente, mas amanhã Deus pode torná-la uma grande empresária. É isso que atrai, ou não é isso que atrai? Elas não são atraídas pela excelência de Deus. Elas não são atraídas pela possibilidade de ter o conhecimento da verdade. Por isso eu digo e repito, a fé fingida, ela é uma fé interesseira, porque ela leva a pessoa a ir à igreja, ou a um lugar chamado igreja, não por causa da palavra, não por causa do que Deus representa, não por causa da excelência de Deus, mas por causa daquilo que ela pensa obter de Deus. É isso que leva a pessoa. Ela vai por interesse, somente por interesse. Aqui no livro de João, capítulo 6, tem um exemplo que a mim muito toca. Muito toca. Capítulo 6, versículo 22. Isso aqui aconteceu no dia seguinte em que Jesus havia feito um grande milagre. Quando ele passou o dia com a multidão, chegou no finalzinho do dia, ele ficou preocupado que as pessoas estavam sem comer. E aí ele faz aquele grande milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E alimenta uma multidão de quase 20 mil pessoas, levando em conta as crianças, né? Então no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eu fico imaginando, vamos tirar as crianças fora. Vamos imaginar que 10 mil pessoas, dá para você imaginar 10 mil pessoas pegando barcos para atravessar de Tiberíades para Cafarnaum? Aquele monte de barcos, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, que disposição, não é? No sol quente, de manhã cedo, remar é uma distância grande. A gente sai de Tiberíades para Cafarnaum em lanchas modernas, e o percurso leva
40 minutos, 1 hora. Agora imagine no remo, né? Pois bem, lá se foram eles. A sua procura. Versículo 25. Quando encontraram Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando é que o senhor chegou aqui? Quer dizer, puxa vida, estávamos te procurando, estávamos aflitos, precisávamos te encontrar. Quando é que o senhor chegou aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha, isso é uma maneira muito estranha de responder essa pergunta. Quando chegaste aqui? O normal seria Jesus dizer: cheguei hoje de manhã, cheguei ontem à noite, cheguei tal hora. Mas ele não responde. A resposta de Jesus é agir de uma maneira dura com essa gente. Olha, em verdade eu vos digo, que vocês estão me procurando, não por aquilo que eu sou, vocês não identificaram em mim o Messias, vocês não viram em mim sinais messiânicos, de que eu sou o Salvador, vocês estão me procurando, porque ontem vocês comeram pães e peixe à vontade, e hoje vocês querem mais. Ontem eu dei janta para vocês, hoje vocês querem o café da manhã, e daqui a pouco querem almoço, e daqui a pouco querem mais comida. É isso que motiva vocês. Por isso vocês me procuram, por isso vocês remaram de Tiberíades para Cafarnaum à minha procura. Essa é a motivação. Que maneira dura, hein? Jesus não dava confiança a quem tinha uma fé interesseira, a quem tinha uma fé fingida. Ele batia duro. Versículo 27. Continuou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus disse: olha, se esforcem para vir a mim, não pelas coisas materiais. Que coisas materiais? Nesse caso aqui era comida, pão, peixe. Mas coisas materiais está inserido: casa, automóvel, emprego, dinheiro. Irmãos, tudo isso Deus nos dá graciosamente. Você acha que para você ter um emprego, você precisa ir a um lugar chamado igreja? Para Deus te dar um emprego? Se não for a igreja, não tem emprego. Você acha que para Deus dar provisão para a tua mesa, você tem que estar dentro da igreja? Que Deus condiciona isso? Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Deus dá a casa, Deus dá a comida, Deus dá o que Ele quiser dar, independente de vir à igreja ou não. Senão todo mundo lá fora já tinha morrido de fome. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha casa para morar, ninguém tinha nada, né? Isso é um absurdo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se esforcem para vir a mim, para vir ao templo, ou no caso deles que atravessaram o mar, não pelas coisas materiais, não visando a comida que perece, que se acaba, que tem hoje, mas não tem amanhã. Agora, nós devemos nos esforçar para vir à igreja por causa do alimento espiritual, por causa do conhecimento de Deus, por causa da obediência aos seus mandamentos. É essa a motivação. Se você tem outra motivação para vir à igreja, você tem uma fé fingida. Você tem uma fé interesseira. Aí você depois vai ler aqui o texto. Jesus começa a falar coisas espirituais profundas. Jesus começa a exaltar a soberania de Deus. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele diz que o homem não tem livre-arbítrio. E quando ele fala nesse ponto aí, meu irmão, muitos dessa multidão aqui o abandonaram e já não andavam mais com ele.
Depois você lê o texto todo. Eram os discípulos do pão. É como essas multidões que estão aí nessas seitas, que fazem apologia ao evangelho, à teologia da prosperidade. Essas multidões que estão aí em busca de emprego, em busca de casa própria, em busca de grana, em busca de ser empresário, em busca de se tornar famoso. Discípulos do pão. Para obterem essas coisas, essas multidões que você vê aí fora, elas estão dispostas a fazerem qualquer coisa. Se fizer uma corrente, fica rico. O cara faz corrente. Se fizer fogueira santa e der R$1.000, olha, Deus tira o teu marido dos braços do amante. O cara faz. Se disser crê numa rosa, ele crê numa rosa. Se disser, se você levar esse saquinho de sal e colocar no teu pequeno comércio, Deus vai fazer daquele pequeno comércio uma grande indústria. O cara pega o saquinho de sal e sai jogando o saquinho de sal dentro do comércio dele. Estão dispostos a fazerem qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Então, quem tem uma fé sem fingimento, não procura essas coisas, pois ele crê que com certeza Deus vai prover cada uma das suas necessidades, sem precisar ele recorrer a Deus para isso. Não é a motivação de ganhar uma casa que traz a pessoa à igreja. Não é a motivação de Deus abrir a porta do emprego que faz a pessoa vir à igreja. Isso é de uma baixeza sem tamanho. Isso é de uma incredulidade perversa. Você quer ver uma coisa? Abre Mateus capítulo 6, versículo 25. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Claro. Aí ele disse assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, não fazem jejum, não fazem corrente, não vão a nenhum templo. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, os ímpios, é que procuram todas estas coisas. Quer dizer que essas multidões que estão aí fora, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de ser empresário, correndo atrás de ganhar um aumento de salário através de uma corrente, não sei de que, não sei de que, não sei de que. Jesus está dizendo, são os pagãos, são incrédulos. Os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque essas coisas aí serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, Deus sabe que você precisa de todas elas. Amém, irmãos? Ou Deus não sabe? Sabe.
Agora eu quero mostrar um exemplo de uma pessoa que tinha uma fé sem fingimento. Abra no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Encontraram? Então vou ler, tá? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aí disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao final dos quais eles iriam assistir diante do rei, iriam servir ao rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel ele chamou de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abidnego. Segura um pouco aí. Olha só. Mais uma vez a gente vê aqui o povo de Israel disciplinado por Deus, porque estavam vivendo uma vida de desobediência, porque estavam praticando coisas que Deus abominava. E aí Deus permite que viesse Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levasse-os cativos para o seu país. Foram levados como escravos para a Babilônia. Então, os infiéis, os rebeldes, os incrédulos, estão todos lá cativos na Babilônia. Mas no meio dessa gente, foram 4 homens levados no rolo, tá? Que eram fiéis a Deus, que não eram desobedientes, mas foram juntos. Daniel e seus 3 amigos estão lá, também na Babilônia, com uma diferença. Esses 4 homens eram fiéis a Deus. Agora você vê, né? O rei manda separar alguns homens de boa aparência, que não tivessem nenhum defeito físico, homens que fossem cultos, que tivessem estudo, para eles serem preparados para trabalharem no palácio do rei. Enquanto os outros escravos iam trabalhar no campo, fazendo tijolo, quebrando pedra, levando chicotada nas costas, esses aqui não iam ter um privilégio. Iam trabalhar dentro do palácio, iam servir ao rei. Só que ele disse, olha, esses homens, eles deverão ser instruídos na cultura e na linguagem dos caldeus. Você vê que até o tipo de comida que eles deveriam comer, o rei determinou. Então, estava aqui uma oportunidade para que esses homens obtivessem uma posição de honra, para que eles obtivessem prosperidade, fama, benefícios pessoais. Está aqui a oportunidade. Bastaria que Daniel e seus 3 amigos agradassem ao rei e fossem infiéis ao Deus de Israel. Porque olha, comer das finas iguarias do rei e beber do vinho que o rei bebia era ir contra tudo aquilo que Deus determinava na sua palavra. Era exatamente isso. Bom, esses 4 homens judeus, você vê, estavam num país estrangeiro. Eles estavam lá não como convidados, como escravos, escravos de um povo inimigo. Estavam sendo instruídos
a esquecer o Deus de Israel, esquecer os ensinamentos de Deus. Então, na realidade, eles estavam sendo intensivamente reeducados numa cultura pagã. O rei disse: é necessário que coloque na mente dessa gente, né, toda a cultura e toda a linguagem dos caldeus. Aí eu pergunto, qual seria a reação desses rapazes diante de uma situação como esta? Eles permaneceriam fiéis a Deus? Eles permaneceriam fiéis à verdade que eles haviam aprendido ao longo do tempo? Ou eles iriam sucumbir? Eu disse aqui no culto de terça-feira à noite que é exatamente nas horas mais difíceis da vida que Deus revela quem tem uma fé sem fingimento e quem tem uma fé fingida. É só nas horas difíceis da vida que você sabe quem é joio e quem é trigo. Porque olha, dá para você imaginar a pressão que as circunstâncias desse momento aqui exerciam sobre esses 4 rapazes? A própria subsistência deles estava em jogo. Se eles agradassem ao rei, puxa vida, iam obter muitas vantagens, iam ter uma posição de prestígio, iam trabalhar no palácio, iam ter roupas especiais, iam comer das melhores comidas, certamente ia ter uma remuneração por isso, né? Ia ser uma coisa muito boa, ia ter muito dinheiro. Se desagradasse ao rei, poderia ser o caos. Talvez custasse-lhes a própria vida. Então a pergunta é: será que eles iriam viver pela fé? Será que eles iriam resistir a essa pressão do momento? Porque olha, não se iluda não, irmãos. Hoje, nós também somos pressionados o tempo todo. Você é pressionado, eu sou pressionado, a sociedade incrédula nos pressiona, as falsas igrejas bombardeiam a tua mente de dia, de noite, através do rádio, através da televisão, através de literatura, pressionando você, para você mudar a tua maneira de crer, para você mudar a tua maneira de pensar. O que tem em fazer uma corrente? Qual o problema de você acender uma vela para os santos católicos? Qual é o mal que faz você crer numa rosa ungida? Aí vem o teu vizinho e diz: puxa vida, o missionário de onde eu frequento está aí na televisão, ele manda colocar um copo com água, que ele ora, ele manda o Espírito Santo entrar na água, e quando você bebe, olha, é milagre de tudo quanto é tipo. O que custa? O pastor lá na tua igreja disse que isso não deve fazer. Esquece o pastor, vai ser para o teu bem. As pressões existem. Há uns anos atrás, eu tinha um programa numa rádio evangélica lá em Recife, e eu lembro que naquela época eu sofri uma pressão violenta. Eu comecei a pregar o Evangelho da Graça de Deus, foi a primeira porta de rádio que Deus abriu. No segundo dia de programa, o pau já quebrou. Eu já fui chamado à diretoria da rádio. Segundo dia. Eu disse: não, eu estou pregando, está na Bíblia. O professor Efraim, pastor Batista, disse: realmente, eu não posso dizer que não, o senhor está me mostrando aqui na Bíblia. Eu disse: pois é, pastor Efraim, está aí, estou pregando isso aqui. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, continue. Olha, toda semana eu era chamado. Uma vez o professor disse: olha, pastor, o que eu perdi de amigos, gente dizia que era meu amigo, outros pastores, hoje nem me cumprimento. Porque se você está dando guarida a esse herege, se você não desse guarida, você tirava logo ele da rádio. E eu digo para ele: mas eu não posso tirá-lo da rádio, eu não posso considerá-lo herege, porque ele prega o que está na Bíblia. No segundo ano de contrato,
Aí eles, ao invés de ir ao professor Efraim, foram alguém que era acima dele, que era o diretor-presidente da rádio. E aí disseram o seguinte: olha, era só a igreja que tinha programa nessa rádio, FM 101.7. Aí fizeram uma chantagem. Disseram: nós nos reunimos, todas as igrejas, e viemos trazer aqui uma proposta. Ou nós, ou ele. Ou a gente, ou ele. Aí o cara disse: caramba, se eu ficar do lado dele, a rádio fecha as portas amanhã. E quem vai pagar as despesas da rádio? Quem vai manter a rádio? Ele sozinho não tem como manter. Aí mandaram me chamar de novo. Olha, pastor, veja bem, a gente gosta muito do senhor, mas olha só, vieram com essa proposta. Vamos fazer o seguinte: por que o irmão não prega como eles pregam? Que Jesus é amor, que Jesus dá comida, dá pão, dá peixe. Por que o irmão não fala só essas coisas que o povo gosta de ouvir? Aí o irmão não vai ter problemas. Eu digo: não, mas eu não posso fazer isso. Senão eu não estaria pregando evangelho. Aí o cara disse: bom, pastor, o negócio é o seguinte: se o senhor insistir em pregar o evangelho da graça de Deus, se o senhor insistir em ficar contra o sistema religioso organizado, o teu programa vai ter que sair do ar. Não temos mais como segurar o senhor. Não temos mais, porque senão a rádio fecha. Quer dizer, se eu permanecesse fiel a essa verdade, se eu insistisse em dizer no microfone de rádio que Deus é soberano, que o homem não tem livre-arbítrio, que Jesus na cruz do Calvário expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas, que a lei findou, que agora nós estamos vivendo uma nova aliança de melhores e superiores promessas, que nessa nova aliança não tem jejum, não tem esses sacrifícios idiotas, não tem essas obras da lei. Se eu insistisse, o programa seria tirado do ar. Eu não pensei duas vezes, na hora, eu decidi lá na hora. Eu permaneci fiel a Deus. Eu não me dobrei aos poderosos da religião. Eu confiei em Deus. Eu lembro que eu saí do escritório da rádio, eram 9 horas da noite. Meu programa começava às 10. Aí foi que eu preguei com gosto de gás, como diz o nordestino. Eu digo: hoje é que vai ser bom mesmo. Acabei o programa, já estava ótimo. Corta. Tira do ar, está fora do ar. Não entra mais no ar a partir de agora. Não demorou 2 meses, meu irmão. Deus abriu uma segunda porta numa FM que tinha muito mais audiência do que essa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, Daniel e seus amigos estão aqui debaixo de uma pressão violenta. Vamos ver como é que eles procederam. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Vou repetir: comer das iguarias do rei, beber do vinho que o rei bebia, significava se associar ao paganismo, ao misticismo, à idolatria, aos ensinos de demônios. Significava isso. Então, mesmo diante da pressão desse momento aqui, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser extremamente negativas, Daniel resolveu firmemente. Olha, o cristão tem que ter firmeza, ser duro, ser firme, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quem tem uma fé não fingida se recusa terminantemente de participar de qualquer coisa que seja contrário a Deus. Quem tem uma fé fingida aceita participar de tudo, principalmente se ele vislumbrar que vai poder obter alguma vantagem através daquilo.
Ele aceita tudo. Quer dizer que se eu for lá e pegar uma rosa, Deus pode fazer eu ter uma promoção, passar a ser o chefe da minha empresa? Pode. E eu pego rosa, espinho, eu pego qualquer coisa. Olha, se você beber o xixi ungido do missionário, Deus vai te curar da doença. O cara bebe xixi, faz qualquer coisa. Como é que esses rapazes aqui reagiram? Como é que hoje muitos reagiriam se tivesse na mesma situação de Daniel? Eu imagino que nesse tempo aqui, muita gente diz assim: Daniel, olha, você está sendo muito radical. Por que criar caso por uma coisa tão pequena? Daniel, vem cá, chega aqui. Olha, rapaz, com essa atitude que você e os teus 3 amigos estão tomando, você está pondo em risco a própria vida de vocês. Por que ficar contra a maioria? Olha os outros judeus. Todo mundo está tranquilo. Daniel, eles são poderosos. Vocês dependem deles. Já imaginou esse tipo de pressão? Daniel, meus irmãos, não estava preocupado com as consequências. Daniel, ele estava simplesmente preocupado em obedecer a Deus, em confiar em Deus, em ser fiel à palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus nunca deixou de honrar uma atitude de fé. Se você tiver uma atitude de fé, Deus vai te honrar. Nunca Deus deixou de honrar quem toma atitude de fé. Você quer ver como é que Deus honrou a atitude de fé desses homens? Versículo 9 em diante. Ele pediu ao chefe dos eunucos, né? Olha, queria pedir que você permitisse que a gente não se contaminasse com essas coisas aí do paganismo. Aí o versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a comida de vocês e a bebida de vocês, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, vocês estariam colocando em perigo a minha cabeça para com o rei. Minha vida corre risco. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias: experimenta, eu te peço, os teus servos durante 10 dias, e que se nos deem apenas legumes e água para beber. Durante 10 dias, faça um teste. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha como Deus jamais deixa de honrar quem toma uma atitude de fé. Deus vai, toca no coração do chefe dos eunucos, quebranta, faz com que esse homem aqui tivesse misericórdia e compreensão com o pedido de Daniel. Que o cara podia dizer: rapaz, você é escravo, aqui você não escolhe nada. Dava logo uma mãozada no pé do ouvido. Não era assim que eles faziam com os escravos? Vai comer e vai beber e acabou a história. Não, Deus quebrando o coração, e o cara tem misericórdia e tem compreensão. Olha, meu irmão, aqui mostra que quem é de Deus prefere passar a vida inteira comendo legumes
do que as finas iguarias do rei. Qualquer coisa, mas qualquer coisa é melhor do que estar associado aos inimigos de Deus. Qualquer coisa. Só legumes, feijão, arroz e água. Pum. Só queremos isso. Faz um teste com a gente. 10 dias. Depois você vê a nossa aparência e vê a aparência dos que comeram as finas iguarias do rei e beberam do seu vinho. Se você vê que a nossa está ruim, tudo bem. Você toma a providência que tiver que tomar. O cara aceitou. Interessante, né? Apesar de comer só legumes, só feijão, arroz e água, Deus fez com que a aparência desses 4 homens estivesse muito melhor do que a dos outros judeus que comeram das finas iguarias do rei. Você quer ver uma coisa? Para você entender isso aqui. Observe o semblante de uma pessoa lá fora que vive comendo rosa, sal, vela, corrente, demônio que sai, que volta com mais 7. Observe o semblante. Que vive comendo jejum, cabelo que não pode cortar, mulher que não pode usar calça comprida. Isso é uma dieta diabólica. Olha o semblante. Você vai ver que é um semblante pesado. É aquela coisa carregada, sabe? Você olha para os olhos da pessoa, não tem brilho, não tem vida. Agora, observe o semblante de uma pessoa que está se alimentando do Evangelho da graça de Deus. Observe. O semblante é tranquilo, é leve, é suave, sabe? Os olhos brilham. É completamente diferente. Outra coisa importante em toda essa história aqui é que ela comprova aquilo que Jesus ensinou lá na frente e que Lucas registrou no capítulo 16 do seu livro, Lucas 16, versículo 10. Comprova esse ensinamento aqui, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha, irmãos, igreja, se Daniel não tivesse sido fiel nessa ocasião aqui, como é que ele seria fiel lá na frente, quando fosse ameaçado de morte na cova dos leões? Se ele não tivesse sido fiel logo no início, como é que iria ser fiel lá na frente? Quando ele já ocupava uma posição de destaque no reino. E a pena para quem desobedecesse o decreto do rei, de que durante 30 dias não podia fazer oração a nenhum Deus, e quem desobedecesse ia servir de churrasco para leão. Como é que ele ia ser fiel numa situação onde a vida dele ia correr risco muito maior? Né? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego não tivessem sido fiéis nesse início aqui, como é que eles iriam se manter fiéis lá na frente, quando eles fossem ameaçados de morte dentro de uma fornalha 7 vezes acesa? Então aprenda essa lição aqui, ó. Se você for fiel a Deus nas coisas pequenas, você será fiel a Deus nas coisas grandes. Normalmente, a gente vê que as pessoas fracassam diante dos grandes desafios da vida. Elas fracassam porque elas não foram fiéis a Deus nas coisas pequenas. Essa é a verdade. Viu? Não é fiel no mínimo, no pouco. Quando chega lá na frente, também não vai ser. Vai sucumbir, vai se desgraçar.
Agora, deixe-me mostrar para vocês qual foi o resultado desta fidelidade que Daniel e seus 3 amigos mantiveram para com Deus. Vamos voltar lá. Capítulo 1. Daniel. Capítulo 1. Versículo 17 em diante. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha só, por terem vivido pela fé na palavra, por terem colocado Deus em primeiro plano, Deus concedeu a esses homens aqui conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Traz todo mundo, o rei começa a bater papo, fazer pergunta, e constata que esses 4 que eram fiéis a Deus, eram 10 vezes mais doutos, mais sábios, mais instruídos, do que todos os magos encantadores do seu reino. Poxa, eu amo isso aqui. Porque um dia eu também estive na Babilônia da Universal, que é uma Babilônia. Um dia eu também estive lá. E na hora que o rei quis que eu me alimentasse das suas finas iguarias e bebesse do seu vinho, na hora que ele quis que eu aceitasse assistir filme pornô, que eu aceitasse trazer dinheiro do narcotráfico colombiano, que eu aceitasse mentir, que eu aceitasse dissimular, eu me recusei terminantemente a comer essa comida. Eu renunciei ao prestígio, à fama, ao poder, ao dinheiro, porque eu podia não ter o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não era burro. Não precisava ter o conhecimento que eu tenho hoje para saber que essas coisas Deus não aprova. E foi o que eu disse para Nabucodonosor. Nabucodonosor é de Macedo. E ele disse: você tem que vestir a camisa. Para Jesus, até gol de mão vale. Eu digo, vale não, senhor. Para Jesus só vale gol legítimo, dentro das regras. Você está com mentalidade de nordestino. Não, eu estou com mentalidade de cristão. E o pau quebrou e eu saí, Deus me tirou. Qual foi o resultado disso? Deus me deu o conhecimento e a inteligência para que eu pudesse compreender toda a sua palavra. Você acha que se eu não tivesse sido fiel a Deus naquela oportunidade, que eu seria fiel a Deus em todos os outros momentos de provações que eu tive ao longo da vida? Não teria mesmo. Teria sucumbido, meu irmão. Então eu volto a dizer, é impossível ser fiel a Deus no muito, sem que primeiro você tenha sido fiel a Deus no pouco. Absolutamente impossível. E eu posso resumir tudo isso que nós ouvimos até agora naquilo que Deus falou em 1 de Samuel,
capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha só. Encontraram todos? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha, tudo que nós falamos até agora se resume nisso aqui. Então, pergunte para você mesmo: eu tenho honrado a Deus? Eu tenho honrado a Deus na fidelidade a este evangelho da graça? Pergunte, faça essa pergunta para você. Você tem decidido firmemente não se contaminar com o falso evangelho, com as falsas igrejas, com os falsos pastores? Você se decidiu firmemente? Ou de vez em quando, não, eu fui fazer uma visita. Visita? Não, eu fui ali, pastor, sabe? Foi nada demais. Meu vizinho me chamou, disse que iam jogar na cabeça da gente uma lama abençoada do Mar Morto. E eu fui lá jogar uma lama, só no banho. Ou você se decidiu firmemente não se contaminar com o falso evangelho, com as falsas igrejas, com os falsos pastores? Pastor, eu estou fazendo um seminário, sabe, com os irmãos pentecostais. Irmãos pentecostais? Irmãos pentecostais? Daqui a pouco vai dizer irmãos espíritas, irmãos católicos, irmãos da rosa, do sal. Não se contamine, não se misture, se dê ao respeito, mostre quem você é. Vê se eles vêm aqui. Aí você sai daqui e vai para lá, é? Você tem honrado a Deus, sendo um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente filho, um excelente patrão, um excelente funcionário, um excelente membro, um excelente pastor? Você tem honrado a Deus assim? Você tem honrado a Deus se comprometendo com a igreja, se envolvendo com a obra, evangelizando, trazendo almas para o templo? Você tem honrado a Deus sendo fiel nos dízimos, sendo generoso nas tuas ofertas? Você tem honrado a Deus colocando Jesus como a prioridade número 1 da tua vida, como sendo o teu primeiro amor? Tem honrado a Deus não faltando os cultos? Eu não vou perguntar, que eu não quero causar constrangimento a ninguém. Só vou fazer um lembrete. E os que faltaram terça-feira ao culto? Você faltou por um motivo justo? Pastor, eu não vim porque eu estava trabalhando. Me escalaram no turno da noite. Ok? Pastor, eu não vim porque eu tinha uma prova na faculdade. Fui fazer a prova. Ok. Mas se você disser, não, eu não vim, porque não vim. Fiquei em casa. Ia começar o Big Brother, pastor. É.
Eu não acredito que alguém aqui do nosso ministério tenha a coragem de afrontar Deus ligando a televisão para assistir Big Brother. Não acredito nisso. Porque isso é cuspir no rosto de Cristo. É você abrir uma janela para que os homens perversos e maus, os homens indecentes, as mulheres imorais, vomitem um vômito do diabo dentro da tua casa. Por que você faltou terça-feira, hein? Ah, pastor, e você disse que honra a Deus. Você tem honrado a Deus, guardando o dia do Senhor, ajudando o bom samaritano, participando dos eventos da igreja, almoço aos domingos, sabe, essas coisas que a gente faz. Porque está aqui, ó. Aos que me honram eu honrarei. Aos que me desprezam, quer dizer que essas coisas Deus recebe como sendo um desprezo. Você gosta quando você chega num lugar que tem alguém que te conhece e a pessoa faz que nem te viu, te dá um desprezo? Você não fica danado da vida? Você não diz, mas rapaz, o cara me conhece, me viu, virou a cara, me desprezou, fez de conta que eu nem existia. Ah, miserável, tu me paga. E quando você faz isso com Deus, hein? Por isso que ele diz, ó, os que me desprezam serão desprezados. Vão receber o mesmo desprezo. Viu? Pense nisso aqui. Mas pense mesmo. Porque Deus só honra aqueles que lhe honram. Então não existe nada melhor do que honrar a Deus. Não é honrar o marido, não é honrar a esposa. Nós devemos honrar. As esposas devem honrar os seus maridos, os maridos devem honrar suas esposas, os pais devem honrar os filhos devem honrar os pais, a igreja deve honrar o pastor deve honrar a igreja. Mas, acima de tudo isso, primeiramente, eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que honrar a Deus. E se eu honrar a Deus, eu serei honrado por Ele. Se eu desprezar Deus, eu serei desprezado por Deus. E aí está o porquê de muita gente fazer tantas orações e não receber nenhuma resposta de Deus. Porque não honra Deus. Desprezam Deus de várias formas e de várias maneiras. E eu não posso dizer mais nada a não ser quem tem ouvidos de ovelhas, que ouça o que o Espírito Santo falou ao seu povo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus bendito, do Todo-Poderoso, do Senhor de Senhores, do Rei de Reis. Aleluia.